Bom dia, vim falar um pouco sobre o nosso projeto profissional. Nós decidimos fazer esse projeto porque é relacionado com o nosso tema de tecnologia, que é o que a gente cursa no ensino médio integrado, e a gente decidiu procurar um tema bastante atual e que ainda tem problematizações nos dias atuais. Então a gente escolheu o tema vírus e malware, onde a gente desenvolveu um site, onde a gente vai passar um clipe para vocês e depois eu dou mais alguma introdução. Nesse clipe a gente mostra para vocês como está distribuído o nosso site, mostrando que todas as abas do mesmo estão funcionando, incluindo o nosso suporte, onde vocês conseguem entrar em contato com a gente. E daqui para frente no vídeo a gente vai explicar mais um pouco sobre o que fala cada uma dessas abas, e também mostrando basicamente como vai ser no dia da apresentação. Como eu disse anteriormente, como vocês viram aí no clipe, o nosso site ele tem várias abas, onde tem tudo basicamente que vocês precisam saber sobre vírus e malware. A gente basicamente colocou uma ordem de apresentação, onde a gente começa por o que é um malware, onde a pessoa vai poder ir clicando e lendo junto com a gente, ela vai poder também abrir nosso site pelo celular através do QR Code. Onde a gente começa por o que é um malware, onde é uma questão mais ampla, onde ela já vai saber basicamente a introdução, tanto de vírus como de malware, dessas pragas dos computadores, vamos dizer assim. Depois a gente vai falar sobre o que é um vírus, que é uma questão mais direcionada, mais direta. A gente vai falar as diferenças entre os dois, entre vírus e malware, como evitar os dois, como detectar, caso você já tenha ou um vírus ou um malware no seu computador, alguns casos populares que causaram danos e prejuízos às pessoas, e depois a pessoa vai poder entrar no nosso suporte, onde ela vai digitar o nome dela, o e-mail dela e algum problema ou algum caso com vírus e malware que ela já tenha sofrido, enviar para o nosso e-mail, onde o que ela digitar aqui vai direto para o nosso e-mail e a gente vai conseguir responder através do e-mail. A gente vai basicamente falar sobre, explicar sobre, mas a pessoa vai poder, como eu disse, ir acompanhando tanto pela tela da nossa apresentação, como pelo próprio celular. Então ela vai poder ir lendo, conforme a gente vai explicando resumidamente, porque as grandes informações, a questão bruta das informações vai estar no nosso site. Na apresentação, todos os integrantes do grupo vão saber de todos os casos, então como evitar, como detectar o que é um vírus, o que é um malware, quais as diferenças e os casos populares. Todo mundo vai saber falar sobre tudo, só que agora cada um vai falar, como o vídeo tem que ser menor, cada um vai falar um pouquinho sobre o que é cada aba do nosso site. O nosso site ele basicamente tem uma ordem de apresentação. A nossa apresentação, no caso, ela é toda baseada no site. Então a gente começa por o que é um malware, pode dar um zoom aqui, onde a gente começa por um que é um malware, onde a pessoa ela vai estar podendo acompanhar pela própria tela, ou pela tela do próprio celular, onde a gente vai ter um QR Code, onde dá para ela entrar, ou pelo próprio Google. Então a gente começa por um que é um malware. Então eu vou falar um pouco sobre o que são malwares. Malwares são programas maliciosos desenvolvidos para danificar ou afetar um computador, um celular ou até uma própria rede inteira de computadores. Existem alguns tipos de malware que são citados, e se a pessoa quiser saber mais sobre eles especificamente, ela pode ler no nosso próprio site. Eles têm muitas funções, como roubo de dados, a interceptação de informações, sequestro de dados para resgate, o bombardeio de anúncios, danos físicos ao sistema, corrupção de dados ou simplesmente irritar o usuário. Então, quando você fica recebendo muitos anúncios, basicamente só questão da irritação, mas esses são alguns tipos do que um malware pode causar na sua rede, no seu celular ou no seu computador. Seguindo a ordem da nossa apresentação, eu vou falar agora sobre os vírus. Os vírus são programas hospedeiros que dependem de outros arquivos para poder funcionar e danificar o seu aparelho. Os vírus, esse termo foi inventado no começo dos anos 90 para definir uma categoria de programas que podem danificar seu aparelho com uma alta capacidade de reprodução. Seguindo a ordem da nossa apresentação, eu vou falar sobre a diferença entre vírus e malware. A grande frase que define a diferença entre vírus e malware é: todo vírus é um malware, mas nem todo malware é um vírus. Os vírus eles precisam de um arquivo para se propagar, e os malwares já conseguem se propagar sozinhos. Agora eu vou citar a principal forma de a gente estar evitando a contaminação dos nossos computadores pelos vírus e pelos malwares. Basicamente, a principal forma de a gente estar fazendo isso é pelos antivírus, tanto os gratuitos quanto os pagos.
É claro que os pagos eles têm mais ferramentas para a gente estar utilizando e eles são mais eficientes, mas a gente consegue estar localizando eles pelos gratuitos também. Basicamente, os antivírus utilizam de mecanismos de monitoramento em tempo real que servem para localizar o vírus e alertar o usuário. Caso seu aparelho já esteja infectado, eu vou ensinar como detectar os vírus e o malware. Você pode detectá-los, você pode detectar a contaminação através do antivírus, ou você pode ver também se seu computador está muito lerdo, aí você avalia. Bom, continuando a ordem de apresentação do nosso grupo, a gente vai para os casos populares, que são casos de vírus e malware que ocorreram no mundo todo, desde a criação dos dois até o presente momento. E a gente tem alguns casos de vírus como o Melissa e o I Love You, que eram abertos por e-mails, e o Frames, que desde o momento que ele estava no computador, o vírus já conseguia entrar. E a gente também tem mais alguns que, no caso, no dia da apresentação, a pessoa vai abrir o site e vai ler. Agora, já finalizando nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre o nosso suporte, onde as pessoas podem digitar o nome, o e-mail e alguns dos problemas que elas já tiveram com vírus e malware, alguma dúvida, ou até alguma dúvida sobre como excluir os vírus e malware que já estão no computador, ou celular, ou na própria rede de computadores da pessoa, que a gente vai conseguir talvez auxiliar. Ela apenas clica em enviar aqui no nosso site, e tudo que ela digitar cai para o nosso e-mail, onde a gente consegue responder eles automaticamente. Voltando agora, falando mais um pouco sobre a apresentação, acho que a gente conseguiu desenvolver um site bem bom, onde tem tudo que as pessoas precisam saber ou que querem saber sobre esses vírus e malware que basicamente causam muitos problemas para diferentes cidades e diferentes pessoas que utilizam da internet. No dia da apresentação, todos integrantes do grupo vão saber falar sobre cada uma das abas, e o Nicolas vai ficar comandando o nosso site no computador para poder ir mostrando na tela maior o que cada uma das abas quer dizer e para as pessoas poderem também acompanhar. Além disso, elas vão poder abrir o site pelo próprio celular delas, através do nosso QR Code ou do link, ou através do próprio Google, digitando d-webguardians.web.app. Então a gente tem o QR Code, o link, o Google, onde as pessoas podem abrir pelo próprio celular, mas também vamos ter nossa tela, onde a gente mostra o nosso site pelo computador, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. No dia da apresentação, a gente também vai ter à disposição esse vídeo do nosso código, onde a gente, para quem gosta dessa questão da programação, vai ter à nossa disposição mostrando todo esse processo de desenvolvimento do nosso site, tanto na parte de HTML como na parte de CSS.